E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma vez, Rafael Verdim, professor de História, hoje com mais um assunto de extrema relevância para você que está estudando História do Brasil. Mas, de novo, antes de começarmos o nosso conteúdo, vou fazer um pedido a vocês. Se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube para ajudar o QI a ter maior capilaridade nos nossos vídeos. Curta também os vídeos, que isso é muito importante para nós. E também compartilhe. Se você sabe, você tem um outro amigo que também está estudando, vai tentar vestibular, precisa de complemento da matéria, está em quarentena, não tem recurso para estudar, manda esse vídeo para ele, porque tenho certeza que vai ajudá-lo bastante, certinho? Mas então vamos para o que interessa, que é a continuação da nossa última aula. Na última aula falamos sobre a União Ibérica e os impactos dessa União Ibérica sobre o Reino de Portugal e, consequentemente, as suas colônias, né? Vulgo Brasil hoje em dia. E hoje a gente vai falar sobre uma dessas consequências, que é a invasão dos holandeses sobre o nosso território, beleza? Os holandeses, eles tinham um mercado extremamente lucrativo aqui com o Brasil até a União Ibérica, quando o rei da Espanha, por critérios não só políticos, não só econômicos, mas também religiosos, ele é o imperador do Sacro Império Católico, um grupo de pessoas protestantes e judaicas ganha muito dinheiro aqui no Brasil, ele interrompe esse comércio. Essa interrupção acaba levando a uma invasão holandesa e uma série de guerras por esse Brasil que a gente chama de Brasil holandês. A região de Pernambuco até o Maranhão vai ser dominada por esses indivíduos. Principalmente a região de Pernambuco é onde a gente chama de Brasil holandês. E essas guerras vão se estender principalmente entre os anos de 1630 e 1637. Vamos entender então aqui as primeiras guerras que ocorrem, que são as guerras efetivamente de invasões. Gente, Recife era uma importante região açucareira já nesse período, antes da chegada dos holandês aqui ao nosso território. Tanto que quando a gente estuda o regime de capitanias hereditárias, a gente diz que só duas deram certo, São Vicente e depois Pernambuco. Inclusive, Pernambuco causando o empobrecimento da economia açucareira lá em São Vicente, porque produz em grande quantidade e produz em altíssimo nível, certinho? Mas olha só, por mais que Recife fosse uma das mais importantes regiões produtoras do açúcar, a cidade mais rica do Brasil era a cidade de Salvador, porque era sede do governo geral e era da onde saía grande parte das mercadorias que eram exportadas aqui do nosso território. Também grande parte das mercadorias que importávamos da Europa por meio do intermédio ali dos comerciantes portugueses também chegava por Salvador. Então, o primeiro lugar que eles tentam invadir, ainda em 1624, é a cidade de Salvador. E essa é uma invasão que a gente caracteriza como fracassada. E vamos entender aqui, obviamente ela ia ser fracassada, né, gente? Se é a região mais rica, também é a mais protegida e fortificada. Em 1624, os holandeses não conseguem nem tomar as praias ali de Salvador, beleza? Em 1630, eles conseguem efetivar a invasão de território português aqui na América, na região de Recife, certo? Em 1630, eles tomam a praia e começa, então, uma nova guerra, que é a Guerra de Resistência dos Brasileiros, comandada principalmente pelos senhores de engenho ameaçados pela dominação holandesa. E vamos lembrar de novo, o fator religioso interfere muito nisso. É um bando de gente católica com medo de um bando de gente protestante e judaica, certo? Vamos lembrar que nesse momento, por parte dos portugueses, a intolerância religiosa é muito maior do que por parte dos holandeses, certo? Então esses senhores de engenho estão temendo o domínio desses infiéis protestantes e judeus, assim como estão temendo também a dominação de uma grande potência mercantil da época, que são os holandeses, certinho? E olha aqui que doido, junto com os senhores de engenho, a gente tem a participação de indígenas que vão ser fundamentais para essa longa duração aqui dessas guerras de resistência. Entre os anos de 1630 e 1637, a gente tem uma grande efetividade dessa resistência por causa dessa participação dos nativos indígenas, que conhecem muito bem o território e usam um tipo de combate conhecido como guerrilha, que são pequenos grupos que atacam
os outros exércitos, né, de forma muito peculiar, desestabilizando as suas forças aos poucos. Eles não vencem grandes batalhas, eles vão minando as forças dos adversários aos poucos. E é isso que acontece. A gente tem aqui a resistência dos senhores com o auxílio de nações indígenas que já são parceiras desses portugueses desde o primeiro período que eles começam a chegar aqui no nosso território, certinho? Uma coisa que é importante da gente falar sobre esse processo de invasão é que senhores de engenho estão morrendo de medo, estão unindo todas as suas forças para poder combater esses holandeses. Os holandeses, obviamente, são uma grande força militar, assim como uma grande força econômica. É nesse contexto que a gente tem uma grande quantidade de fuga de escravizados dos engenhos açucareiros aqui de Pernambuco. E é nesse momento que o Quilombo dos Palmares, né, vai receber grande parte da sua numerosa população. Lembrando que no auge do Quilombo dos Palmares, o Quilombo dos Palmares chega a ter 30 mil habitantes, isso no século XVII, tá, gente? Nesse mesmo período, o Rio de Janeiro tinha 6 mil habitantes. Então, enquanto o Rio de Janeiro tem 6, o Quilombo dos Palmares tem 30 mil habitantes. Grande parte dessa população que migra para os Palmares migra em função dessas guerras, beleza? Mas isso aí é um caso à parte. A gente falar do Quilombo dos Palmares mais profundamente em outras aulas. Vamos lá. Olha só, essa guerra, que era muito bem organizada de resistência por parte dos colonos com o apoio dos indígenas, só vai ser vencida muito em função, por causa da participação desse indivíduo aqui, Domingos Calabar. Domingos Calabar, que é um dos caras conhecidamente tratados como traidor da pátria aqui no Brasil, porque ele é o responsável por entregar os principais planos de resistência desses colonos, baseado nesse modelo de guerrilhas indígenas, para um camarada que está chegando nesse momento, em 1637, não só para dar fim à guerra, mas também para começar o processo de colonização dos holandeses sobre o nosso território. Domingos Calabar vai trair os brasileiros e vai entregar todos os planos de resistência ao Maurício de Nassau, um camarada que é um nobre holandês, beleza? Um cara muito habilidoso, não só na política, mas também na economia, um cara extremamente letrado que vai transformar a forma de administrar esse território aqui dos colonos portugueses. Os caras estavam acostumados a serem colonizados por portugueses, agora eles vão aprender a ser colonizados por infiéis protestantes e judeus. Mas esse Maurício de Nassau é tão habilidoso que a resistência dos portugueses vai cair gradativamente, beleza? Vamos lá entender primeiro de tudo por que essa administração do Maurício de Nassau ela é tão efetiva. Como eu disse, Maurício de Nassau consegue negociar com nativos, o Calabar era de origem portuguesa, consegue negociar com esses indivíduos e consegue vencer a guerra. Depois que ele vence a guerra, ele começa a estabelecer aqui no nosso território uma reprodução do modo de vida holandês. Tanto que esse território aqui, que os holandeses dominam no nosso território, aqui no Brasil, vai ser chamado de Nova Holanda. Gente, essa Nova Holanda, assim como a Nova Inglaterra, lá no norte das 13 colônias, reproduz o modo de vida dessa população europeia. Então, tudo aquilo que eles tinham lá, eles vão tentar reproduzir aqui. E quando a gente pensa em Holanda, desde essa época, a gente pensa em tolerância religiosa, a gente pensa em uma intensa atividade financista, né, dos bancos e também comercial, e é em grande parte isso que o Maurício de Nassau vai fazer aqui no nosso território. Olha só, como ele está chamando esse território de Nova Holanda, ele vai estabelecer aqui a mesma liberdade religiosa que existia lá no território dos holandeses, certo? É por essa liberdade religiosa que a gente tem uma concentração tão grande de protestantes e de judeus. Se você é perseguido na Europa inteira, existe algum lugar onde existe uma liberdade para você professar a sua religião livremente, obviamente você vai migrar para lá. Então os holandeses eles reproduzem essa liberdade religiosa aqui no nosso território. É por causa disso
que a primeira sinagoga construída em todas as Américas, sinagoga, para quem não sabe, é o templo dos judeus, né? É como se fosse a igreja dos judeus. Primeiro templo judaico construído aqui em todas as Américas, não só na América Portuguesa, mas América Inglesa, Espanhola, Francesa. Primeira sinagoga é construída em Recife. Se você for de Recife, se você visitar a cidade de Recife, você vai conseguir ver lá. O prédio está lá até hoje, a primeira sinagoga de todas as Américas. Tranquilo? Essa é uma medida importante, por quê? Porque por mais que a maioria dos colonos de origem portuguesa fossem católicos, existiam vários indivíduos aqui que eram obrigados a esconder a sua religião original. Eram chamados cristãos novos, que eram judeus, né, obrigados a se converter ao cristianismo para poder viver e não serem perseguidos dentro dessa lógica de domínio católico sobre a população, certinho? Outra coisa que esse Maurício de Nassau vai fazer é, depois da guerra, a gente tem quase todos os engenhos destruídos, né? Toda guerra gera destruição. Maurício de Nassau, ele vai expandir as linhas de crédito para reconstrução dos engenhos destruídos durante esse período de guerra. Olha só o que ele está fazendo. Emprestando dinheiro para os colonos de origem portuguesa reconstruírem os seus engenhos. E aqui, gente, vai ser muito dinheiro emprestado. É por isso que, nesse momento, o Maurício de Nassau ele vai possibilitar a construção de vários engenhos reais. Lembram-se das últimas aulas que a gente falou de 3 principais modelos de engenho? O mais caro e mais moderno de todos dessa época é o engenho real, o engenho de roda d'água. E agora, como o número de empréstimos cresce vertiginosamente, obviamente o número de engenhos reais também cresce num número muito grande. Tranquilo? Outra coisa que esse Maurício de Nassau vai fazer é uma reforma urbana. A cidade de Recife, que é uma cidade litorânea e portuária, o Maurício de Nassau vai tentar fazer nessa cidade um espelho de Amsterdã. Essa cidade vai ser chamada de Cidade Maurícia. E ele vai tentar reformar essa cidade, construir um porto decente, né, para essa região semelhante àqueles lá da Holanda. E é nesse momento que ele vai investir dinheiro das companhias, Companhia das Índias Ocidentais holandesas para poder reformar essa cidade, o que vai desenvolver e muito atividade comercial em Recife. Gente, vocês estão vendo o tanto que esse Maurício de Nassau ele é bom para essa administração? Na verdade, bom é um conceito que a gente não pode definir agora não, mais para frente a gente vê se ele era bom, se ele não era bom, ou se cabe a nós dizer quem é bom ou quem não é bom, né? Beleza. Mas, como eu disse, ele está fazendo isso tudo para dinamizar a economia dentro da cidade Maurícia, ou da cidade de Recife, e vai fazer de Recife uma grande cidade portuária com muito desenvolvimento econômico e comercial, certinho? Por último, o que ele faz? Ele traz para cá uma missão artística. Grande parte do que se sabia sobre o nosso território, gente, vinha de representações fantásticas sobre o nosso povo, de que aqui era uma parte do paraíso na Terra, então eram sempre representações extremamente idealizadas e baseadas num imaginário da população europeia sobre o Brasil. Quando o Maurício de Nassau ele traz essa missão artística, que é uma missão naturalista, pela primeira vez a gente vai ter, de forma mais próxima do real, uma reprodução tanto do nosso povo quanto da nossa fauna e flora, beleza? Vamos lembrar o seguinte, ainda é uma visão eurocêntrica, ainda é uma visão idealizada, só que é uma visão naturalista, mais próxima da realidade, mais próxima do natural, tranquilo? Gente, Maurício de Nassau vai fazer uma ótima administração, inclusive porque ele sabe muito bem como submeter essa população aqui do Brasil, essa população de origem portuguesa, de uma forma muito eficiente. Ele pensa o seguinte, olha, se eu chego me impondo pela força, simplesmente, eu vou ser o tempo inteiro rejeitado. Então eu tenho que adular esses brasileiros aqui, não existe brasileiro nesse momento, né? Não existe o conceito brasileiro, mas o que a gente está chamando de brasileiro aqui são os colonos de origem portuguesa. Eu tenho que adular
esses brasileiros, eu tenho que dar uma série de cortesias a eles para que eles me aceitem muito melhor. E isso dá certo durante 7 anos, desde 1637 até 1644. Em 1644, a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, ela vai dizer o seguinte: Maurício de Nassau, tudo bem, você está fazendo um ótimo trabalho aí, só que a gente precisa cobrar esses empréstimos, porque a gente precisa financiar uma série de outras atividades. E o Brasil está aí, você está aí no Brasil, para poder enriquecer a Holanda, e não o contrário, não para desenvolver o Brasil, certo? O Maurício de Nassau fala o seguinte: olha, eu concordo que a gente tem que cobrar esses empréstimos, mas não é o momento. Eu conheço os brasileiros. Os brasileiros, eles são católicos. Eles não tratam a riqueza da mesma forma que nós. O que o católico faz com essa riqueza? Inclusive, a gente consegue ver isso pela apropriação do Estado da riqueza. O Estado pega essa riqueza e transforma em tesouro. Portugal e Espanha transformam essa riqueza em tesouro, em igrejas cheias de ouro. Os holandeses, os ingleses, eles pegam essa riqueza produzida e transformam em capital, porque a aplicam em outras atividades produtivas. Ele sabe que os colonos não vão poder pagar e se recusa a cobrar. É nesse momento que o Maurício de Nassau é mandado de volta para a Holanda, uma nova administração é implementada aqui sobre a Nova Holanda e eles cobram os impostos, os empréstimos feitos. Gente, qual a chance disso dar certo? Quando a cobrança dos empréstimos começa a ser feita, outra coisa já aconteceu lá na Europa que vai influenciar demais na expulsão desses holandeses desse território. Quando os holandeses começam a cobrar os empréstimos dos colonos, Portugal já saiu do domínio espanhol da União Ibérica. Já aconteceu em 1640 uma restauração da coroa portuguesa. Os Bragança, que antes disputavam com os Habsburgo, assumiram novamente o poder em Portugal e vão enviar tropas, inclusive auxiliados pelos ingleses, que nesse momento já competem com os holandeses por mercados marítimos. Os portugueses mandam tropas para poder combater esses holandeses aqui no nosso território. Só que existe uma outra grande intolerância aqui, por parte dos holandeses, que é essa intolerância econômica que eu acabei de falar. O português, ele não aceita que você seja judeu, mas ele aceita que você fique devendo ele. O holandês, ele aceita que você tenha qualquer religião, mas ele não aceita que você fique devendo ele. Isso faz parte da ética protestante desses indivíduos. Com essa intolerância holandesa com relação à economia, as cobranças são feitas e esses colonos se unem a tropas de portugueses, a tropas de indígenas, a tropas de ex-escravizados e inclusive de negros cativos, de negros escravizados aqui no Brasil, para poder expulsar os holandeses do nosso território na chamada Insurreição Pernambucana. Uma guerra que dura 10 anos até a expulsão definitiva desses holandeses aqui do nosso território. Essa expulsão, ela vai causar uma série de impactos na economia de Portugal e principalmente aqui na organização econômica, política e até mesmo social das colônias portuguesas no nosso território, certo? Mas a gente vai aprofundar mais em outras aulas falando sobre esses impactos e sobre os desdobramentos desses impactos na economia colonial portuguesa, beleza? Gente, muito obrigado aí por assistir mais essa aula. Lembrem-se, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo. Até mais. Beijo.